Na aula passada, você aprendeu mais sobre a pergunta do what. Do what? Fazer o quê? Aprendeu como perguntar e informar as horas. What time is it? It's 2 o'clock. Como dizer os momentos do dia, os dias da semana e os meses. In the morning, Wednesday, June. E como dizer datas. February 7th. Aprendeu o som do the. The book, the apple, the hour, the university. E a frase de sobrevivência do dia. Can you lend me your book? Uma boa aula! Hello everyone! Hello! Hello, Kashina. Hello, people. So, today we are going to talk about occupations, right? People's activities, what people do for a living. And we'll talk about one more question word, one of our basic question words. We have lots of nice things to do together. Let's go. Let's go. Gente, vamos conversar um pouco mais sobre a nossa compreensão da língua, Understanding Language. Nós vamos ver hoje a nossa pergunta básica número 5, our basic question word number 5. Qual é ela? Where. Então, gente, where é onde, certo? Vamos agora ao nosso exercício, onde nós vamos identificar as palavras ou os grupos de palavras que respondem à nossa pergunta. Vamos ver que palavras estão aparecendo. Aqui, em casa, caneca, lindo, longe, ficar, fotografia, digitar, sentido. Essas palavras estão aí listadas e vocês têm que pensar agora quais delas que respondem a essa pergunta. Não é muito complicado, né? Parece que grita aos olhos. Nós ficamos com em casa, ficamos com aqui e ficamos com longe. Vamos ver essas palavras sendo usadas e vamos vê-las em inglês? Marília está aqui. Aqui responde a pergunta onde. Como fica isso em inglês? Marília is here. Aqui é here, ok? Certo? Ok? Vamos adiante. Eles estão longe. Longe, nossa palavra, away. Onde? They are away. Away responde a pergunta where? Henrique ficou em casa. Henrique ficou onde? Where? Em inglês, Henrique stayed at home. At home, de novo, é um lugar, então vai responder a nossa pergunta where. É um lugar, gente, onde acontece alguma coisa. Ficou em casa, certo? O gato estava embaixo da escada. O gato estava onde? The cat was under the stairs. Under the stairs, de novo, responde a nossa pergunta where? Onde? O caderno está aqui comigo. O caderno está onde? Aqui comigo. Isso em inglês fica the notebook is here with me. Here with me, de novo, vai responder a pergunta where? As crianças estão brincando no pátio da escola. As crianças estão brincando onde? The children are playing in the schoolyard. Olhem ali que interessante, estamos juntando conhecimentos. Pátio da escola, schoolyard. School é a característica de yard, school,
como, yard, o que, how e what. Lembram? School está dizendo que o yard, o pátio, é da escola. In the schoolyard, where? Preciso pontuar para vocês uma coisa. Nós estamos falando de lugares onde coisas acontecem. Se nós dissermos, por exemplo, o mundo, nossa pergunta não vai ser onde, nossa pergunta vai ser o que. Existe uma diferença entre os lugares onde as coisas acontecem e lugares que fazem as coisas. Por exemplo, o mundo é um lugar interessante. Aqui, o mundo é o quê? Agora, se eu disser no mundo existem muitas coisas interessantes, aí no mundo é onde. Então, esse em que aparece na frente faz esse papel de dar uma informação que responde à pergunta onde, where. Tudo isso a gente vai ver em detalhe daqui para frente. Essas palavrinhas pequeninas que vêm na frente de o que, de what, elas mudam a função da informação. Nós vamos agora para a nossa Basic Communication, nossa comunicação básica, onde nós vamos aprender sobre profissões, occupations. All right. In this first part of the class, we're going to take a look at professions and what people do. A doctor treats people's diseases. Médico trata das doenças das pessoas. A dentist takes care of people's teeth. Dentista cuida dos dentes das pessoas. A teacher teaches things to people. Professor ensina coisas para as pessoas. A lawyer works with the laws. Advogado trabalha com as leis. A driver drives cars, buses, trucks, etc. Motorista dirige carros, ônibus, caminhões, etc. A maid cleans the house and cooks. Empregada doméstica limpa a casa e cozinha. A cleaning lady only cleans the house. Faxineira somente limpa a casa. Waiters and waitresses serve people in restaurants. Garçons e garçonetes servem as pessoas em restaurantes. Shop assistants work in stores. Balconistas trabalham em lojas. A cashier receives payments. Caixa recebe pagamentos. Janitors take care of buildings. Zeladores cuidam de prédios. A bricklayer builds houses. Pedreiro constrói casas. A sanitation worker cleans the streets. Gari limpa as ruas. A fare collector collects the tickets on buses, trains, etc. Cobrador recolhe as passagens nos ônibus, trens, etc. A cook cooks for people. Cozinheira cozinha para as pessoas. What we want you to do now is to rewind the tape and listen again. Cristina, what are we going to do now? Now we are going to see part of a film. It's a typical American film situation. We want you to pay attention because they will say what their occupations are. Okay? Let's listen and let's watch. Movie segment. You're looking for us. Detective Sergeant Conklin, New York. Welcome to Japan, gentlemen. Thank you. I am Inspector Nashida, Osaka Prefectural Police. This is my partner, Detective Benson. Konnichiwa. Konnichiwa. You got some paperwork for us? Oh, yes. You're looking for us. Detective Sergeant Conklin, New York. Welcome to Japan, gentlemen. Thank you. I am Inspector Nashida, Osaka Prefectural Police. This is my partner, Detective Benson. Konnichiwa. Konnichiwa. You got some paperwork for us? Oh, yes. Interesting, isn't it? Did you see you have people from the United States, American policemen, talking to Japanese policemen?
Now we are going to see another typical segment in terms of American movies involving policemen and investigations. They use a very common word. I want you to pay attention when they say the word detective. Let's watch. Now, is it Detective Cross, or Dr. Cross, or Dr. Detective Cross? Well, at a time like this, Chief, it really doesn't matter. Now, is it Detective Cross, or Dr. Cross, or Dr. Detective Cross? Well, at a time like this, Chief, it really doesn't matter. Now, another segment where the character, the woman, is in trouble. She calls for help and says what her occupation is. She gives the name of her profession. Let's listen. Let's try to identify the word doctor. My name is Kate. I'm Kate McTiernan. I'm a doctor at the Carolina Regional Medical Center. I need help. My name is Kate. I'm Kate McTiernan. I'm a doctor at the Carolina Regional Medical Center. I need help. Right. Now, this same woman is sick. She uses the word, I'm sick. What happened? What's wrong with her? We don't know. We have to watch the whole film. For now, let's pay attention to what they say, because again, they use the word detective. Who are you? My name is Alex Cross. I'm a policeman from Washington, D.C. How do you feel? Sick. Who are you? My name is Alex Cross. I'm a policeman from Washington, D.C. How do you feel? Sick. Então, gente, como nós estamos falando sobre profissões, vamos aprender alguma coisa sobre a língua inglesa, como ela funciona. Vamos primeiro comparar com o português e aí então vamos tentar compreender como isso funciona em inglês. Em inglês, muitos nomes de profissões são formados da combinação de fazer o que, ou seja, da ação, com ER. Exemplo, work e make são ações, né? São do what, são fazer, trabalhar e fazer. Quando eu combino ER a work, que palavra eu tenho? Eu tenho worker, worker, que quer dizer trabalhador. Quando eu combino ER a make, eu tenho maker, fazedor. Esta palavra normalmente vem junto com uma outra. Por exemplo, shoemaker, que seria o fazedor de sapatos. Existem outras ações tipicamente transformadas em nomes de atividades com a colocação do ER. Mais alguns exemplos? Sing, cantar, singer, cantor. Dance, dançar, dancer, dançarino, dançarina. Swim, nadar. Swimmer, nadador. Existem vários casos, quando vocês virem este ER, pensem que pode ser um caso onde uma ação, um fazer o que se transformou numa atividade, em algo que alguém faz, em alguma profissão, em alguma ocupação, ok? Christina, you forgot something. Oh yeah, what? Audio segment. Oh, that's right. We are going to listen now to a dialogue. It's in your book. But I want you to pay attention to what we have just seen here. You have the words waiter and the words waiter and teacher. You see? Wait, waiter, teach, teacher. All right? What do you do? I'm a doctor. I treat people's diseases. Do you work in an office in the center of the city? No, I don't work in the center. I work in a hospital near here.
And you? I'm a waiter. I work in a small restaurant. My wife works there too. She's the cashier. She receives the payments. What's your wife's occupation? She's a teacher. We have a lot more to see, but I'm hungry, aren't you? Let's have our break now. Okay, how was the break? Coffee? Biscuits? Did you have fun? Let's go on. We have something very interesting to talk about now. Em português um pouquinho, gente. Quando nós temos as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, quando nós usamos as ações, os fazer, existe um finalzinho na ação que finaliza a pessoa. Vamos ver como fica. Em português, nós colocamos o em fazer o que, quando quem, quando a pessoa é eu. Por exemplo, eu como, eu falo. Nós poderíamos até tirar o eu, aquele o sinaliza que quem realiza a ação é eu, certo? Mais exemplos. Quando nós colocamos emos ou amos, a pessoa que realiza a ação é nós. Então, os nossos exemplos ficam: nós comemos, nós falamos. Agora, em inglês, isso é muito mais simples. Por quê? Porque eu tenho, em inglês, muito menos casos de mudança desse final. Na verdade, eu tenho um caso, que é esse que está colocado aqui. Quando who, quando quem é he, she ou it, o do what, a nossa ação, vem seguida de S. De um modo geral, é o que acontece. Vamos ver os exemplos? He speaks English. Ele fala inglês. Olha o S grande ali, porque essa ação, speak, falar, está sendo realizada por ele. She understands many languages. Ela entende muitas línguas. Olha o nosso S no understand, fazendo o papel de sinalizar que quem realiza esse entender, esse compreender, understand, é she, ela. My father. Não aparece ali nem he, nem she, mas a gente sabe que my father é ele, é um homem. Então, funciona igual. My father works in a big company. Olha o S em work. Maria cooks. Maria cozinha. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nosso próximo exemplo fala em Maria's sister. O que nós já vimos sobre o apóstrofe S? Que ele sinaliza que o que vem depois pertence ao que vem antes. Então, Maria's sister é a irmã de Maria. Por que isso está aqui? Não confundam o S do pertence com o S da terceira pessoa, do he, she, it, que aqui aparece em cooks, cozinha. Maria's sister cooks too. A irmã de Maria cozinha também. Cristina, não dá para a gente dar uma olhadinha nesses exemplos num áudio para ajudar a gente a aprender melhor? Claro, Sônia. Nós vamos agora ouvir um diálogo com vários exemplos do uso do S quando quem é he, she ou it. Vamos ouvir. What's your mother's occupation? My mother is a cleaning lady. She cleans houses. What's your father's occupation? My father works in a restaurant. He cooks for many people. He is a cook. Então, vamos agora à nossa dica de pronúncia. O que vocês estão achando das dicas de pronúncia? Eu não sei se vocês sabem, mas todas elas estão criadas, foram feitas para vocês
a partir de um longo período de observação das falhas mais comuns entre nós, brasileiros, quando pronunciamos palavras na língua inglesa. Por que essas falhas acontecem? Lembram que nós vimos lá no início as possibilidades de erros que nós podemos cometer? Esses erros têm relação com sons que não existem na nossa língua e que existem em inglês, sons que são representados de formas diferentes numa e na outra língua, com os movimentos da boca, com a própria entonação, que é diferente em uma e outra língua. Isso é importante que vocês tenham em mente, porque tudo que nós vimos aqui na nossa pronunciation tip, na nossa dica de pronúncia, é dado para vocês a partir de uma observação do que vocês realmente precisam. Ou seja, nós estamos indo ali onde a coisa tende a complicar. Vamos ver a nossa dica de hoje, então? O som do G e do K antes de N. Na verdade, nós podemos dizer que é a ausência do som do G e do K antes do N. Por que ausência? As letras G e K não são pronunciadas quando seguidas da letra N. Apenas o N é pronunciado. Então, nós temos agora alguns exemplos. Not, que é nó, knee, que é joelho. Vejam, eu não estou dizendo K. Nó, que é roer. Know, que é saber, conhecer. Knife, que é faca. Gnome, que é gnomo. E nós temos agora uma coisa muito interessante que vocês já devem ter observado, que nós estamos usando de vez em quando, que são frases chamadas em português trava-línguas e em inglês tongue twisters. Tongue significa língua e twist é torcer. Então, tongue twister, aproveitando que nós vimos na aula hoje, quem lembra? Se twist é torcer e eu coloco o ER, o que será que é twister? É torcedor. Tongue twister seria um torcedor de língua. Por quê? Porque é um som complicado de produzir. Nós criamos tongue twisters, trava-línguas, onde várias vezes o mesmo som problemático para nós é repetido, para que vocês tenham em uma frase condições repetidas de praticar uma dificuldade potencial. Então vamos ouvir os nossos tongue twisters. Desnecessário dizer que essas frases montadas com esse fim, na verdade, não têm um significado, não é? Elas têm um significado maluco, como por exemplo, the gnome tied a knot around his knee. O gnomo amarrou um nó em volta do seu joelho. Isso, na verdade, não significa nada, né, gente? É só por causa do som. E como estão as nossas frases de sobrevivência? Our survival sentences. Estão aprendendo direitinho? Temos visto uma por aula. Gostaria de recapitular com vocês. O que nós já vimos, gente? I don't understand, no caso de não entendermos, significa, inclusive, não entendo. I'm sorry, quando a gente quer expressar solidariedade ou pesar por alguma coisa. How do you spell? Muito importante para nós aprendermos a soletrar. E hoje nós vamos ver mais uma frase de sobrevivência que vocês precisam, junto com as outras já vistas até agora, memorizar, porque são frases muito importantes, extremamente necessárias. Qual é a nossa frase de hoje? How do you say livro in English? O que será que quer dizer isso? É quando eu quero saber como se diz uma palavra em inglês, usando justamente a pergunta já em inglês. How do you say nota in English? Grade. How do you say querido professor in English? Dear teacher. How do you say estou cansada in English? You say I'm tired. Vamos à nossa dica de estudo?
our study tip. Quero conversar com você sobre uma coisa que eu venho observando nesses 22 anos em que eu trabalho com o ensino da língua inglesa. Eu escuto muitas vezes de alunos que eles não têm tempo de fazer o dever, não têm tempo para se dedicar ao estudo. Isso é uma coisa compreensível pela seguinte razão. Você já pensou sobre o que é realmente interessante saber em qualquer área que se estude? O nosso interesse por aprender tem relação direta com o uso que nós vamos fazer daquilo que nós estamos aprendendo. Então, quando em inglês nós vimos frases, palavras, expressões que têm relação direta com o que nós gostaríamos de dizer, nós temos interesse em aprendê-las. O contrário também é verdadeiro. Quando os assuntos que nós estamos vendo não têm relação direta com o que nós queremos comunicar em inglês, com as palavras que nós queremos aprender, também neste caso ficamos um pouco desmotivados. Mas e agora? Estamos aqui numa aula onde nós já temos os conteúdos que nós pensamos que seriam de interesse de vocês, mas que talvez, por um motivo ou outro, talvez não esteja tão relacionado, tão alinhado com o que vocês precisam. O que nós vamos fazer? Nós vamos pesquisar, nós vamos procurar as nossas palavras. Nós aprendemos hoje sobre profissões. Suponha que a profissão que você tem ou que as pessoas próximas suas têm não esteja contemplada nos nomes, nas profissões que nós aprendemos em aula. Pegue o dicionário, procure e aprenda a usá-la. Como? Dica prática, gente. Fichas que vocês vão usar para memorizar os nomes, as palavras novas, as expressões, as próprias frases de sobrevivência e tudo o mais que nós dissermos para vocês aqui que é importante memorizar. Escrevam numa ficha, coloquem a tradução atrás, se for necessário, escrevam como seria a pronúncia daquela palavra, os dicionários normalmente mostram isso, e tragam essas fichas consigo. Eu tenho certeza que manuseando esse material, cuidando para que o conteúdo desse material tenha relação com o que vocês querem aprender, eu tenho certeza que o inglês de vocês vai crescer muito. Essa era a nossa dica. Nós vamos encerrar a nossa aula certos de que estamos nos divertindo muito. We are having a lot of fun together, aren't we? Bye bye. Na aula de hoje você viu mais uma pergunta básica. Where? Onde? Viu como dizer as profissões. Lawyer, doctor, teacher. E como dizer o que as pessoas fazem. He speaks English. Olhem, lembrem do S com he, she e it. Aprendeu o som do G e do K antes do N. Knife? No. E a frase de sobrevivência do dia. How do you say livro in English? Até a próxima aula!